Lula faz um discurso emocionante e cala a boca de Carlos Alberto de Nóbrega. Eu tenho uma pergunta. Pro Lula? Pro Lula. Ok. O que o senhor me explica que um presidente da República, no dia que recebe o diploma de presidente, chora e diz que é o primeiro diploma que ele recebeu na vida? O homem que não tem um curso ginasial, universitário, contábil, qualquer coisa, ser presidente da República. Mas o voto é livre, a pessoa pode votar. Por isso que o país está desse jeito. Temos dúvidas quanto a isso, mas... Durante um tempo, na história do Brasil, a elite econômica que dirigia esse país não gostava que o povo estudasse. Só estudava aqui no Brasil quem tinha dinheiro para mandar para Portugal, quem tinha dinheiro para mandar para a França, para mandar para os Estados Unidos, para a Inglaterra. Como esse país era um país que foi de forma hegemônica, sabe, criado por índios negros no primeiro momento, não era preciso que essas pessoas estudassem. Então eu conto sempre uma história muito engraçada. O Peru, que é um país mais pobre do que o Brasil, em 1554 já tinha a Universidade de São Marco. Não importa que tipo que era a universidade, mas o Peru tinha a Universidade de São Marco. O Brasil só foi ter a sua primeira universidade em 1920. 420 anos depois da descoberta, a gente foi ter a primeira universidade, que na época era chamada Universidade Brasil. Mas ela não foi criada porque havia preocupação de ter estudantes nas universidades. Ela foi criada porque na época o rei da Bélgica vinha fazer uma visita para o Brasil, e o rei, para visitar um país, era obrigado a receber um título de doutor honoris causa. Então criou-se a universidade para dar um título de doutor honoris causa ao rei da Bélgica. Isso demonstra um pouco o atraso a que a sociedade brasileira foi submetida durante tantos e tantos tempos. É por isso que muitas vezes a gente pega os dados socioeconômicos e a gente vê o Brasil tão atrasado. É por isso que a gente vê que o Brasil tem proporcionalmente menos alunos nas universidades do que o Chile. É por isso que a gente vê que o Brasil tem menos alunos proporcionalmente na universidade do que a Argentina. Porque em 1918, a Argentina já tinha tido em Córdoba a sua primeira reforma universitária. Em 1918, ela já tinha feito a sua primeira reforma universitária e o Brasil não tinha tido a sua primeira universidade. É só para vocês lembrarem, quando vocês estiverem na frente do espelho xingando alguém e falar que o país é atrasado, para vocês saberem que alguém quis que o país fosse assim. Alguém desejou. Então, quando eu tomei posse, eu não tinha nem diploma universitário e nem o meu vice de Alencar. Mas eu tinha adquirido consciência nas minhas lutas sindicais e no aprendizado que eu tive de que não existe na história da humanidade, e muito menos existia, alguma nação que tivesse se desenvolvido sem antes investir na educação. Ou seja, a educação é definitivamente a base principal pela formação intelectual, profissional e cultural de uma sociedade. E quanto melhor for a educação, mais a sociedade será forte, firme, e a sociedade será uma sociedade mais avançada, mais solidária, mais fraterna e mais humanista, que é o que nós estamos precisando nesse momento nesse país. Um outro aprendizado que eu tive para poder chegar à UNILA é que uma vez, Gleito, eu estava no PT e recebi uma carta do presidente Fidel Castro. E na carta, o presidente Fidel Castro me comunicava que ele estava oferecendo 10 vagas para alunos filiados ao PT, crianças pobres, estudarem medicina. Eu fiquei atônito. Ou seja, como é que eu recebo uma carta de um presidente da República de um país oferecendo de graça para o PT 10 vagas na universidade? No começo a gente teve dificuldade de arrumar os meninos, porque a gente não tinha certeza como é que as coisas iam acontecer. Depois eu descobri que não era só para o PT, ele deu para o PSB também, ele deu para o PCdoB, ele deu para o PDT, ele deu para todos os chamados partidos de esquerda e partido progressista a chance da gente mandar um grupo de alunos estudar. E o PT mandou 10 alunos. E passados 3 anos eu fui a Cuba e fui visitar esses alunos.
e fui visitar a universidade. E eu fiquei pensando, se um país do tamanho de Pernambuco, porque Cuba tem 110 mil quilômetros quadrados, é igual Pernambuco. Cuba tem 10 milhões de habitantes, mas Cuba sofre um bloqueio econômico, sabe, desde 1961. Ora, se um país que está impedido de crescer, que não recebe recursos porque há o bloqueio americano a Cuba, consegue fazer uma universidade e oferecer vaga para estudantes pobres de todos os países da América Latina e de todos os países africanos. Não era só para o PT, era para todas as pessoas pobres, sabe, que tinham chance de fazer uma universidade. Eu fiquei pensando, se esse país pequeno pode fazer isso, por que nós não podemos fazer isso? Por que um país do tamanho do Brasil, porque o Brasil não é um país pobre, pobre é o povo, o país é rico, o país tem um potencial extraordinário, mas acontece que a riqueza produzida nesse país nem sempre é distribuída. Tem uma parte da sociedade que vai ficando com o resultado da riqueza e o povo, ou a maioria, vai ficando com o resultado da pobreza. Por isso é que eu tenho dito, numa sociedade em que muitos, ou seja, em que poucos têm muito dinheiro, numa sociedade que poucos têm muito dinheiro e muito não tem nada, é uma sociedade predestinada à pobreza, à fome, à violência, à prostituição, à desnutrição, porque apenas poucos ficam com o recurso e a maioria fica sem nada. Mas inverta esse processo. Numa sociedade em que muitos têm pouco dinheiro, e poucos, sabe, apenas poucos não